Shalom, meus irmãos, a paz, sejam bem-vindos aqui no canal Luz da Torá para mais uma transmissão ao vivo. Hoje, sábado, né? Shabbat Shalom para vocês. Temos um convidado aqui mais que especial, né? Que estará falando conosco praticamente, eu acredito que será direto de Israel, né? É um israelense que tem algo, coisas maravilhosas para falar para nós sobre suas experiências, sobre seu relacionamento com Yeshua. Então, eu já quero te convidar, irmãos, deixe o seu like nesse vídeo, comente e compartilhe. Fale, coloque aí no chat de onde você está nos assistindo, né? E se você também é cristão, evangélico, se você é messiânico, então nos dê essas informações para nós entendermos um pouquinho aqui do nosso público, quem é o público que está interagindo conosco. À medida que vocês forem interagindo conosco no chat, e à medida do possível, nós estaremos reagindo, né, aos textos, às falas que serão colocadas aqui no chat. Alguns textos poderão aparecer aqui no chat, né, na tela que nós estamos, se for algo relacionado com o conteúdo dessa live. Então, compartilhem esse conteúdo, não deixe de dar o seu like e comentar aqui no chat, pois será uma live incrível. Então, sem mais delongas, eu quero trazer aqui nosso amigo e irmão Benjamin Serber. Ativar o áudio dele. Shalom, shalom. Tudo bom? Shabbat Shalom, né? Aqui já em Israel, Shavua Tov, boa semana. Mas aqui Shavua Tov, mas para vocês aí no Brasil e em outros lugares ainda fora do Brasil, Shabbat Shalom para vocês. Como é que você tá? Como é que tá Israel hoje aí? Tá frio? Tá quente? Como é que tá o tempo aí, o clima aí? Então, agora nós estamos no inverno ainda, até começar a primavera. Quando a primavera começa no começo do ano bíblico, todos sabem, como eu estou falando aqui com o Moré também, eu também sou professor, o ano bíblico não é nem em janeiro e nem em setembro, é antes do Pêssar. Então, agora nós estamos no inverno antes de começar a primavera. E dias de um pouco de sol. Aqui, onde eu não moro em Jerusalém é mais frio, mas eu moro mais perto de Tel Aviv, e aqui é um pouco menos frio do que Jerusalém. Mas são dias um pouco mais agradáveis. Dezembro e janeiro fez mais frio, chuva, mas aí não é diferente no Brasil, né? Eu não sei, eu nunca tive em Israel, né? Eu acredito que ainda vou realizar esse sonho ainda, mas ainda não tive em Israel. Mas aqui no Brasil, sabe, não sei se você sabe como é que é, né? Que o inverno aqui faz calor e o verão chove muito e chega até a alagar algumas regiões, né? Então, as estações aqui, elas são todas trocadas. Então, chove, às vezes você tem 4 estações em um único dia. Então, principalmente aqui no Rio de Janeiro, da onde nós somos. É verdade, é verdade. Deixa eu te perguntar, Benjamin. Fala para mim, quem é o Benjamin? Né? Quem é o Benjamin Serber? Né? Família, né? Pai, mãe, e esse relacionamento com a religião. Você foi criado dentro de um lar judaico tradicional. Então, passa para nós esse background aí do Benjamin. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao Eterno por essa oportunidade de poder falar dele e o que ele fez na nossa vida. Agradeço também ao Moré, pastor Teles, nosso querido amigo Jimmy, irmão, ao Joel Cândido e todos que assistem, que apoiam esse canal, que tem feito tanto pela palavra, que tem se esforçado tanto para mostrar a verdade, Or HaTorá, a luz da Torá. E é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Então, meu nome é Benjamin Serber, em hebraico Binyamin. Eu nasci em Israel, sou filho de judeus brasileiros, neto de judeus europeus. Eu sou neto de um sobrevivente do nazismo. Meu avô materno nasceu na Polônia.
e foi sobrevivente do nazismo em Varsóvia, perdeu toda a família dele, e graças a Deus ele ficou vivo, senão não estaria aqui. Baruch Hashem, toda a então eu sou muito perto, né, a vivência e o conhecimento em relação ao nazismo, a sobrevivência, porque é o meu avô, é o pai da minha mãe. E do outro lado são judeus também, do lado paterno também judeus que vieram para o Brasil, a imigração judaica ashkenazi. Então, como o time fala que é sefaradi, no meu caso eu sou ashkenazi, 100%, né, de judeus europeus, poloneses e da Letônia, que é a União Soviética, e chegaram no Brasil junto com a imigração judaica ashkenazi, que tem um pouco mais de 100 anos. E meus pais, por isso, nasceram no Brasil. O meu avô paterno nasceu em Niterói, conterrâneo aí dos cariocas, e depois foi para São Paulo, como muitos judeus cariocas. Eu nasci numa família 100% judaica, tradicional, não ortodoxa até os 13 anos, mas do lado da minha avó paterna, ela já preservava uma linhagem mais ortodoxa. Chabad, movimento Chabad Lubavitch, que é o movimento mais popular dentro do judaísmo, tem em todo lugar. Você chegou a fazer o bar mitzvah, Benjamin? Fiz bar mitzvah e estudei em Shivá. A partir dos 13 anos, estudei em Shivá. Eu sou tataraneto de um seguidor do quarto Rebbe de Chabad. Eu sei que todos nem a maioria não vai entender isso, mas é uma linhagem Chabad ortodoxa, e o meu tataravô foi seguidor desse Rebbe do quarto, não do sétimo, que é o que todo mundo conhece, lá na Letônia, em Riga. Então, e da família da minha mãe também, todos judeus, mas um pouco menos ortodoxos, por causa do nazismo também, isso mexeu, mas o meu bisavô, no Bom Retiro, em São Paulo, ia na sinagoga, tinha cadeira na sinagoga, enfim, nasci dentro de um lar judaico tradicional. A partir dos 13 anos é que eu fui seguir mais essa parte do estudo, da roupagem, da religiosidade em si, e conhecer mais a Torá e seguir mais a partir dos 13 anos, quando eu passei por uma yeshivá. Eu cresci em São Paulo, nasci em Israel, mas cresci em São Paulo e estudei na yeshivá do Chabad. Então, deixa eu só fazer uma pergunta dentro do que você já está passando aqui para nós, Benjamin. Então, você, com 13 anos, já fez o Bar Mitzvah. Os seus estudos de Torá, assim, para a Torá escrita, no caso, começou a partir de que ano? Dos 5 anos de idade mesmo? Quando que você inicia os seus estudos de Torá até completar o Bar Mitzvah? Num ambiente mais ortodoxo, né, vamos dizer assim, que é a palavra mais conhecida, quando são mais religiosos, o menino começa com 3 anos. 3 anos, já, né? Porque já põe o tzitzit a partir dos 3 anos. Eu, como não nasci, não cresci em pais que não seguiam tanta a religiosidade, eram judeus mais tradicionais, eu não segui tudo isso. Mas, normalmente, quando é família mais ortodoxa, mais religiosa, a partir dos 13 anos, dos 3 anos o menino, porque os meninos, os religiosos, não sei se você já viu, os meninos ficam com o cabelo comprido até os 3 anos, não corta. Sim. São tradições, costumes que cada um segue, nem todos seguem. Então, com os 3 anos, essas linhas ortodoxas, o menino vai cortar a primeira vez que vão fazer uma cerimônia e vão cortar o cabelo dele, e aí ele põe o tzitzit, os fios, né, o talit katan. Ele vai passar a colocar com 3 anos para educar ele até o bar mitzvah. Tudo isso é um hinur,
é uma educação. É Agora, educação. a educação judaica, a responsabilidade é a partir dos 13 anos, do Bar Mitzvah, quando ele recebe a maioridade judaica. E então eu estudei na escolinha do Rabat, quando eu era pequeno, chama Heider, que é o GAN, né, a creche, a escolinha, mas depois fui para escolas judaicas não religiosas em São Paulo, e na prática, só a partir dos 13 anos que eu pude vivenciar essa vida no dia a dia, a sinagoga, não só como a maioria dos judeus fazem Yom Kippur, nas festas e em comemorações. Não, a partir dos 13 anos, eu passei a usar toda a roupagem, né? A gente chama de clipot, das cascas, né? Que muitas vezes, até na Hassidut, é chamado de cascas, que não é isso. Às vezes as pessoas olham a roupagem da pessoa e ela parece um rabinão, tal, mas não sabe o que tem por dentro. Que as pessoas, o ser humano olha o estereótipo, né? E julga pelo estereótipo. E o cara tem um barbão, ele é um rabinão, é o maior rabino do. E não é assim, muitas vezes. Então, eu fui viver essa vida, porque eu queria realmente viver essa vida. Tem um Parece pessoal que que te acompanha aí, né? Tem um a, Felipe Cunha, colocou aqui, Shabbat Shalom de Brasília, Distrito a partir Federal. do, Ele falou que acompanha a história de Benjamin há uns 3 a 4 anos, ou seja, já tem um bom tempo de acompanhando, uma história de conversão muito linda. Então, tu já tem um pessoal que te conhece aqui no Brasil já, né? Conseguiu me ouvir aí, Benjamin? Estou te ouvindo. Tá. Parece que já tem um pessoal aqui no Brasil que já te acompanha já, né? Esse Felipe Cunha que eu coloquei aqui na tela agora, ele falou que já acompanha a tua história, sabe da tua história de conversão, já tem já uns 3 a 4 anos já, então tem o teu testemunho já é um testemunho já conhecido, né? Tem pessoas que já sabem um pouquinho da tua experiência aí com Machia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você frequentando o Yeshiva, então você conhece a galera toda aí, ortodoxa aí hoje, que está mais na internet hoje aí, sei lá, Ventura, Rabino Dudu, Rabino Rony, como é que é? Tem conhecimento desse pessoal todo, do meu judaico ortodoxo, que está mais em evidência hoje? Com certeza. O Rabino Rony eu não conheço muito, ele já mora em Israel há muitos anos, e eu cresci em São Paulo, ele é do Rio, né? E faz 12 anos que eu voltei para Israel. Então, eu nasci aqui, com 3 anos, quando eu tinha 3 anos, meus pais voltaram para Israel, meus pais viveram 8 anos em Israel, meu pai foi soldado na Guerra do Líbano em 82, e depois eles voltaram para o Brasil. Então, eu cresci no Brasil a partir dos 3 anos. E eu cresci dentro da comunidade judaica de São Paulo. Rabino Dudu ia na casa dele, eu andava com ele, com o pai dele, toda a família dele eu conheço. O Ventura, grande pessoa também, gente boníssima. Eu acho que dos judeus religiosos que mais está aparecendo, porque o Dudu está começando agora, né? Já apareceu um Sim. pouco mais, mas o Ventura é o mais coerente e que respeita as pessoas. Eu conheço ele há muitos anos, conheço toda a família dele, é um cara sério. Eu comecei a olhar para o Ventura, assim, o conteúdo dele de uma forma um pouco mais madura, né? Porque há anos atrás, quando o conteúdo dele chegou a mim, que o pessoal compartilha conteúdo dos outros para nós, pô, Morelli, não sei o quê, foi conteúdo dele falando de Yeshua, né? Mas, assim, olhar a abordagem dele, assim, como um todo, eu comecei a enxergar de forma mais madura, assim, e olhar para recentemente. Eu gosto muito da abordagem dele, eu acho ele bem equilibrado, entendeu? Bem coerente nas falas dele e uma pessoa educadíssima, né? Muito educado, então eu gostei bastante de conhecer, inclusive, ele pessoalmente. Muito bacana essa tua história, cara. Pô, bacana. Você praticamente criado dentro de um contexto
totalmente judaico, família, no caso, tua mãe, ela é judia mesmo, né? Sim, toda a família, tanto materna quanto paterno, todos são judeus, mas a minha mãe nunca seguiu a religiosidade. Ela Sim, cresceu num lar judaico, principalmente porque ela é filha de um sobrevivente do nazismo, e a maioria, grande parte desses sobreviventes do nazismo acabam deixando de lado um pouco a parte religiosa. A família da mãe da minha mãe, como eu falei, o avô da minha mãe, o pai da minha avó materno, ele tinha ele fazia parte